Olá a todas e todos, meu nome é Maria Júlia Polettini, sou advogada criminalista de Recife, Pernambuco e hoje falarei um pouco com vocês sobre o aumento da violência doméstica após o início do período de isolamento social decorrente do Covid-19 e como a rede de apoio, de monitoramento à mulher nessa situação de vulnerabilidade pode ser essencial para combater o machismo estrutural da nossa sociedade e como ele coloca o Brasil entre os países que mais matam mulheres no mundo, com os maiores índices de, por exemplo, violências sexuais, de violências intrafamiliares. Então agradeço o espaço e estou disponível no meu perfil profissional, juliapolettini.adv, e também no perfil no qual entro em contato com essas mulheres e faço um atendimento gratuito, jurídico e também psicológico com outras parceiras do @projeto.todasjuntas. É necessário falar, dentro dessa questão da violência doméstica, que algumas mulheres são mais suscetíveis do que outras. É o que nós chamamos da necessidade de se estudar os marcadores sociais da diferença. Então, quando a gente faz o recorte de raça, classe, de gênero, nós conseguimos compreender que o termo mulher, ele abrange muitas pessoas, de culturas diferentes, de posicionamentos políticos, de posicionamentos religiosos, inclusive, e, portanto, essa abordagem da rede de monitoramento, da rede de acolhimento, precisa ser muito específica, respeitando todas as subjetividades e todas as facetas do que é essa mulher. Então, por exemplo, durante esse período de pandemia, há uma preocupação muito maior com aquelas mulheres que sofrem uma dupla vulnerabilização. A primeira vulnerabilização por serem mulheres, decorrente dessa questão do fator de gênero, e, em segundo lugar, talvez por sua raça ou por sua classe social. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós estamos constatando alguns dados da população indígena sofrendo com o Covid-19. E ainda assim, há uma preocupação dos grupos, da militância, da sociedade civil em conseguir ter acesso a esses dados e compreender o que de fato está acontecendo nas áreas indígenas, quais são os problemas, quais são os conflitos. E aí você imagina, você que está me escutando agora, o que será que acontece com a mulher indígena? Se é difícil conseguir dados precisos sobre a incidência do Covid durante esse período de isolamento social, imagine uma mulher indígena que sofre violência doméstica, por exemplo. E aí nós temos também a mulher idosa, que é uma mulher que, via de regra, nós sabemos, que tem uma dificuldade de acessar os meios tecnológicos, como, por exemplo, as redes sociais, o telefone, o WhatsApp. Então, nós chamamos a atenção até no nosso artigo sobre um aplicativo, que é um aplicativo de proteção aos direitos humanos. E aí, esse aplicativo foi lançado recentemente para facilitar as denúncias de uma forma mais sigilosa, para não chamar tanto a atenção até do agressor que está em contato com essa vítima o tempo todo. Esse agressor que pode ser um companheiro, mas pode ser também um filho, um neto, um familiar. Mas, parando para imaginar agora, uma mulher idosa mexendo nesse aplicativo, muitas vezes sem ajuda, sem ter uma pessoa que auxilie ela, que mostre como baixar, enfim. Então há vários recortes excludentes. E aqui nós também citamos a mulher periférica, a mulher ribeirinha, as mulheres que por determinados motivos, por vários motivos e vários fatores socioeconômicos inclusive, a mulher que não tem acesso aos aplicativos, não tem sequer um celular, smartphone que comporte esses aplicativos, a mulher que por algum motivo ela não tem crédito, não tem saldo, não tem bônus para fazer uma ligação para o 190. Então essa vulnerabilidade, ela tem que ser enxergada em todas essas facetas. Por exemplo, eu que sou uma mulher que tem uma posição de privilégio, que estou aqui falando com vocês, que tenho uma graduação, que sou uma mulher de classe média, que sou uma mulher branca, eu tenho facilidade de ter acesso a todas essas ferramentas de acolhimento. Mas, por outro lado, há também várias mulheres que não têm como ter acesso a tudo isso que é proporcionado, inclusive pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais. E aqui nós falamos das formas de violência que também abrangem as crianças. Então sabemos que as meninas
estão aí nos índices daquela parcela da sociedade que mais sofre com a violência sexual. Então, como é que uma criança, uma menina, nos seus 8 anos, 10 anos, vai conseguir ter maturidade, ter consciência, essa consciência que inclusive ela vem, né, uma consciência do empoderamento, uma consciência política, para que ela de fato denuncie o seu pai, o seu padrasto, o seu agressor, o seu abusador sexual. E aí nós temos que entender essa questão da violência contra a mulher, principalmente a violência intrafamiliar, que é uma violência tão sistêmica, que ela está pautada numa estrutura de poder patriarcal, né? Ela é tão enraizada na nossa cultura, na nossa sociedade, que inclusive essa violência, por ser tão forte, por ser um aspecto tão cultural, ela afasta essas meninas e mulheres do judiciário, da rede de apoio, e nós temos que ter essa consciência. E aí é quando as vítimas relatam, e nós conseguimos trabalhar também com algumas vítimas, nós escutamos, nós fazemos esse atendimento de acolhimento, e o que mais é relatado é o sentimento de culpa, é o sentimento de tentar, de alguma forma, justificar o que o agressor fez, de não querer que aquele agressor seja responsabilizado, porque ele é um companheiro ou foi um companheiro, é o pai dos filhos, é um neto, é um irmão, é um primo, é um ex-namorado. E aí tem toda uma questão estrutural da mulher continuar se culpando. Além da culpa, tem a questão da vergonha, de ter medo, de se mostrar vulnerável, de mostrar que sofreu alguma violência, seja ela qual for. E, portanto, a questão do acolhimento, dessa rede de apoio, ela é muito importante, porque são profissionais capacitadas que vão acolher aquela mulher, que vão mostrar toda aquela situação e vão tentar entender todos esses marcadores sociais. Inclusive, também temos a questão da sexualidade, né? Temos a mulher lésbica, a mulher bissexual, e todas as mulheres precisam ser tratadas com respeito. Aqui falamos também das mulheres trans, frisando que o Brasil é o país que tem o maior número de mortes de transexuais. Então, de fato, nós somos uma sociedade marcada por essa questão machista, essa questão patriarcal e um pensamento muito voltado em matar mulheres, em dizimar mulheres, em violentar as mulheres e em nos calar. Por isso que é tão difícil denunciar uma agressão, porque nós somos sempre ensinadas a nos calarmos. E aí eu também chamo a atenção para os números de feminicídio. O Brasil agora está na 5ª posição, então ele está quase no topo, né? Está no top 5, passou de diversos países em relação aí ao número de feminicídios e, portanto, são dados realmente muito alarmantes. E durante essa questão da pandemia, do isolamento social, nós compreendemos que a mulher ela pode estar dentro de um ciclo da violência. E aí o Instituto Maria da Penha, a doutrina, nós que estudamos a fundo essa questão, conseguimos compreender que é um ciclo que tem fases. E a mulher ela só consegue sair desse ciclo quando ela tem apoio. A questão é, durante o período de isolamento social, durante esse período de pandemia, é mais difícil ainda para essa mulher conseguir quebrar esse ciclo de violência, porque é difícil que a equipe tem um caminho, né, dificultado para que a equipe chegue até essa mulher, que de fato quase entre dentro da casa dela, da intimidade. E aí, por conta disso, fica mais difícil ainda. E algumas mulheres, inclusive, a grande maioria, não apenas algumas, não conseguem compreender o tipo de violência que está sofrendo dentro de casa. Então, culturalmente, nós só conseguimos visualizar, vislumbrar a violência física, mas a mulher, ela também pode sofrer a violência moral, que são aqueles xingamentos, que é colocar a mulher para baixo através de palavras que consigam de alguma forma ferir a sua honra perante a mulher ou perante aos amigos, aos colegas de trabalho, aos seus familiares. É de fato aquela humilhação verbal. Nós temos a violência psicológica, que muitas mulheres não conseguem compreender, e por isso que também é uma linha de estudo nossa para mostrar
que apesar de ser extremamente invisibilizada, a violência psicológica ela ocorre e ocorre muito dentro do ambiente doméstico, que são as ameaças, as manipulações, são as chantagens, é aquela pressão psicológica que inclusive chega a desenvolver sintomas de doenças naquela mulher. Ela internaliza tanto aquele medo, que é um medo alimentado diariamente, que ela pode desenvolver inclusive síndrome do pânico, depressão, bipolaridade. Eu consegui atender algumas mulheres, eu faço um atendimento gratuito com algumas vítimas de violência e já ouvi vários relatos de várias mulheres que tiveram complicações psíquicas por conta de relacionamentos abusivos, de companheiros violentos. Inclusive, nós temos ainda dados e posicionamentos da ONU Mulheres, dados reais que mostram como, desde que iniciou a pandemia, esse processo de violência intrafamiliar aumentou em todos os países. E aqui no Brasil, os dados estão alarmantes sim. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostrou um aumento no número de ligações para o 180, que é o Disque Mulher Nacional. E aqui em Pernambuco, falando sobre o meu estado, nós tivemos uma queda nos números de denúncias e de pedidos de medida protetiva. E aí fica essa questão crítica que a criminologia tem que entrar, principalmente a criminologia feminista, para entender o que parece ser algo meio contraditório. Eu estou aqui falando para vocês que tudo indica, inclusive estudos anteriores, levando em conta tudo aquilo que se sabe sobre a violência doméstica e esse medo que as mulheres têm de chegar ao judiciário, que é um medo que sempre existiu, porque o próprio judiciário ele é pautado numa estrutura patriarcal de dominação, de poder, de homens que querem controlar aquela mulher. Inclusive, nós debatemos muito sobre a questão da vitimização secundária ou revitimização. E aí, o que esses dados aqui de Pernambuco podem trazer e podem inclusive mostrar algo que também está acontecendo ao longo de todos os estados do Brasil. Porque se o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos diz que tivemos um aumento de mais ou menos 10% nas ligações para o número 180, nós temos que ter a convicção de que esse número seria muito maior, mas muito, muito maior, se as mulheres que sofrem violência de fato denunciassem, todas. Então, mesmo tendo aumentado esses 10%, ainda assim, nós temos essa questão da cifra oculta, dessa invisibilização, porque muitas mulheres, como já falamos aqui, tem essa questão da insegurança, da vergonha, da desconfiança do judiciário, inclusive de não confiar que o judiciário pode ajudá-la, pode compreendê-la, né? O judiciário, feito eu disse, tem essa questão de ser extremamente burocrático, mecanizado, um sistema de verdadeiros operadores do direito, quando nós sabemos que o conflito doméstico ele é especial, é um conflito muito diferente, muito único, diferente dos outros conflitos, porque é um conflito que diz respeito a pessoas que tiveram uma relação, que tiveram uma história de afeto. E, portanto, nem sempre aquela mulher vai se sentir à vontade de denunciar ou de buscar, por exemplo, uma pena, de buscar o direito penal punitivo para aquele seu agressor, mesmo sofrendo aquelas violências. E aí, outro ponto trazido pela ONU Mulheres, que nós colocamos no artigo em relação à pandemia, é sobre a questão da instabilidade financeira, da reclusão, do medo, da ansiedade. E, portanto, esses fatores externos, eles causam também uma influência muito negativa dentro do ambiente doméstico, ainda mais o ambiente doméstico que historicamente ele sofre toda essa questão da dominação, da submissão da mulher, né, dessa briga, nessa disputa por poderes, dentro da qual a mulher ela sempre está numa posição de submissão, de ter que cuidar dos filhos, de ter que cuidar do seu marido e dar conta das tarefas domésticas. E, portanto, o ambiente doméstico, ele nem sempre é seguro. O ambiente doméstico nem sempre é o lar docilar que nós temos aí no nosso imaginário. E, portanto, nós trazemos, eu e Rosiane, no artigo, a importância dessa confidencialidade, nessa confiança entre a rede de apoio e essa mulher que está sofrendo violência, para que ela se sinta de fato acolhida e, mais ainda, para que ela tenha voz,
porque nem sempre ela vai querer realizar a denúncia, mas a rede de apoio já tem um papel fundamental em acolhê-la, em mostrar as opções, em, se for o caso, fazer os encaminhamentos necessários, seja para a Defensoria Pública, seja para algum núcleo de saúde no município onde ela se encontra. E é importante também porque através desse acolhimento com a equipe, seja um acolhimento agora por telefone, que é como está acontecendo, ocorrendo aqui em Pernambuco pelo menos, e pelo que estudamos em outros estados também está sendo dessa forma, por telefone, por e-mail. Tem a questão dos fatores de risco que a equipe consegue perceber. E aí, como são pessoas que têm uma formação em gênero, que têm uma formação em violência doméstica, conseguem captar se aquela mulher está sofrendo, de fato, um risco muito alto, ou um risco moderado, ou um risco baixo. E a partir disso, conseguem identificar questões como o seu parceiro, o seu companheiro, o seu abusador, ele tem alguma arma em casa, seja uma arma legal, legalizada ou não, ele quebra objetos, ele bate nos filhos, ele já ameaçou você de morte, ele tem um facão ou tem algum instrumento pontiagudo que usa para lhe ameaçar. Então, a partir de certas perguntas específicas que só a equipe multidisciplinar, essa equipe de assistentes sociais consegue fazer, porque é uma equipe muito especializada, temos no final um parecer. E aí é quando entra os fatores de proteção, de dizer qual seria o melhor encaminhamento para essa mulher, e inclusive de acionar os órgãos competentes que forem necessários no momento para evitar o que seria esse ápice do ciclo da violência, que é um feminicídio. E nós sabemos que o Brasil tem, como foi dito aqui já, taxas enormes, muito altas de feminicídio, inclusive de violência sexual também, de pedofilia, que atinge principalmente as meninas. Então as mulheres estão inseridas em na verdade, um ciclo de várias violências que são perpetuadas, e ainda mais nesse tempo de pandemia. E aí nós finalizamos o artigo trazendo algumas opções de como esse atendimento poderia ser mais eficaz, levando em conta todos esses recortes, todas essas mulheres, a mulher em situação de rua, a mulher em situação de drogadição. Então são várias vulnerabilidades dentro de uma grande vulnerabilidade, que é o fator gênero, o fator ser mulher. E também trazendo, né, essa crítica à cifra oculta, à subnotificação, em relação às mulheres que estão dentro de casa e ainda assim elas não conseguem pedir ajuda ou não se sentem tão confortáveis porque têm medo ou não confiam de fato no atendimento do judiciário como um todo, em todos os estados. E aí como tirar esse estigma? Como oferecer confiança a essas mulheres? Nós temos que, antes de tudo, fortalecer as políticas públicas e compreender, e isso tem que ser feito através de uma equipe multidisciplinar, e a Lei Maria da Penha fala dessa necessidade de ser uma atuação legal, que traz cada um desses fatores, cada um desses pontos, e aí nós temos os profissionais e as profissionais da área de saúde, de assistência social, para que de fato a gente possa chegar num acolhimento cada vez mais humanizado. E o que a mulher precisa é de uma escuta ativa. Não importa apenas ter os direitos e apenas um artigo de proteção, se aquela mulher sequer chega a usar a lei a seu favor. E de fato, essa rede de monitoramento, de acolhimento, essas equipes, elas são um fator o fator primordial para trazer essas mulheres em situação de violência para o caminho da cura e para quebrar o ciclo da violência. Então é muito importante e muito necessário falar sobre as equipes multidisciplinares e sobre todas essas redes de acolhimento e de proteção à mulher. Finalizo aqui a minha fala. Eu tentei ser breve, agradeço o espaço e a oportunidade à editora, mas também à minha querida amiga Exilda Mello, agradecendo igualmente a Rosiane Nascimento por ter sido minha parceira durante a construção deste artigo, e fico à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço a todas e todos. Oi, gente.
Eu sou Roseane, assistente social da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Recife, Pernambuco. Vou falar aqui sobre estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher a partir da minha atuação na 2ª Vara. Vou falar do meu lugar de assistente social, integrante da equipe multidisciplinar, particularmente da equipe de serviço social. Lá na Vara nós implementamos o projeto Novo Acolher, que é um projeto de atendimento a toda mulher em situação de violência que acessa a Vara. Então, essa mulher ela tem um atendimento num espaço sigiloso e acolhedor, onde ela vai ter uma escuta qualificada e vai ser atendida por um assistente social, né? Quando ela chega na Vara, passa pela recepção, ela é encaminhada para um assistente social que vai olhar essa mulher não na sua demanda em relação ao processo, mas dentro do seu contexto, né, social. Então, assim, essa mulher não traz apenas demandas processuais. E a partir desse atendimento é possível identificar quais necessidades possam estar permeando aquela mulher naquele momento. E com esse atendimento também a gente dá as informações referentes ao processo, numa linguagem acessível, né? E possibilitando assim que a mulher receba todas as orientações e encaminhamentos pertinentes à demanda que ela traz. Com o período de isolamento social, os atendimentos presenciais foram suspensos no âmbito do TJPE, porque, né, tanto para proteger o trabalhador, né, o servidor, quanto para proteger a população também, né, que poderia estar se colocando em risco ao se deslocar, se aglomerar nos serviços. Então, esses atendimentos presenciais foram suspensos, né? Então, a equipe começou a pensar em formas de continuar atendendo essas mulheres. Já que não podia ser presencialmente, esses atendimentos passaram a acontecer por telefone. Nesse atendimento por telefone, a equipe atende tanto demandas que são colocadas pela Secretaria Judiciária, que o trabalho na Secretaria Judiciária continua acontecendo, as medidas protetivas continuaram sendo cumpridas, né? E qualquer demanda que a Secretaria trouxesse para a equipe, e a equipe tivesse que estar entrando em contato com aquela mulher, a equipe entrava em contato e possibilitava assim que o processo corresse de forma mais efetiva, né? A partir desse contato com a mulher, a gente podia estar atualizando dados processuais, né? Podia estar prestando qualquer informação que fosse importante ao processo naquele momento. Outra forma também de estar fazendo o atendimento dessa mulher é a equipe recebendo as ligações, né? O Projeto Novo Acolher tem uma linha telefônica e quando suspende-se os atendimentos presenciais na Vara, todas as ligações que são feitas para o telefone do Novo Acolher são redirecionadas para o telefone do profissional que vai atender essa mulher. O TJ possibilitou que houvesse esse redirecionamento. Então, a mulher que liga para o serviço hoje, ela vai continuar sendo atendida por um assistente social, por telefone, e a partir desse atendimento é feita uma escuta qualificada, né? Identificamos as necessidades dessa mulher e a partir daí realizamos as orientações e os encaminhamentos que forem importantes naquele momento, né? E a partir desse atendimento por telefone também a gente pode estar agilizando as demandas referentes ao processo e também articulando os outros serviços, principalmente a Defensoria Pública de Atendimento à Mulher, considerando que boa parte dessas mulheres demandam a assistência jurídica gratuita. Então, principalmente nos casos de descumprimento de medidas protetivas,
o atendimento pela assistente social possibilita que isso ocorra da forma mais célere possível, principalmente nos casos onde as mulheres estão em risco, né? Essas mulheres vão ter uma atenção especial. Os serviços de atendimento à mulher continuaram funcionando, né, no âmbito a própria defensoria e no âmbito do Poder Executivo. Os serviços continuaram funcionando, né? Alguns implementaram medidas para possibilitar que essa mulher fizesse a denúncia, considerando que ela podia estar com dificuldade de se deslocar, né, para fazer essa queixa. Isso aconteceu com o serviço o Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Recife, que é o Centro de Referência Clarice Lispector. Além do atendimento presencial que continuou, eles possibilitaram a mulher que fossem atendidas através do aplicativo WhatsApp, né? Eles disponibilizaram o número do WhatsApp para que essa mulher estivesse entrando em contato e pudesse ser atendida, né? Para realizar as queixas, ela ainda precisa se deslocar até a delegacia. Atualmente está começando a ser implantado a possibilidade dela fazer o registro da queixa através da internet, em algumas situações, né? Em alguns tipos de crime, ela pode estar sendo feita pela internet nesse período, mas isso está em fase de experimentação ainda. Mesmo com todos esses serviços, né, com toda essa facilitação que ocorre, né, o aplicativo WhatsApp, um atendimento por telefone, identificamos uma diminuição no recebimento de medidas protetivas. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve uma diminuição no recebimento dessas medidas. E a gente acredita que isso pode ser pela dificuldade da mulher realmente de se deslocar, porque se a gente for pensar nas tendências, tanto nos outros estados quanto em outros países que estão vivenciando a pandemia, a tendência da violência doméstica é aumentar. Então, possivelmente, as mulheres estão com dificuldade de acessar os serviços, tanto pela dificuldade de deslocamento por conta da situação, quanto por ela pode estar dentro de casa com o agressor, e isso dificulta, né, que ela procure a delegacia para registrar a queixa. Então, isso gera uma necessidade de a gente estar divulgando mais esses serviços, né, encontrando formas de que essa informação chegue até essa mulher. E a gente tem que pensar também se esses mecanismos de informação e de facilitação no acesso dessa mulher, que é tanto por telefone quanto por aplicativo, tanto no meio virtual, vai alcançar aquelas mulheres que estão nas camadas mais vulneráveis. Então, a gente tem que pensar como acessar essa mulher, né? É importante que se pense em estratégias que vão além do atendimento no Poder Judiciário, pensar em redes de apoio à mulher, que acontece muito hoje nas redes sociais, né? Mas pensar em rede de apoio à mulher que abranja as diversas camadas sociais. E o estreitamento das relações entre os serviços de apoio à mulher e os serviços da rede socioassistencial que estão nos territórios, né, que podem estar mais próximo às mulheres nas comunidades. Isso vai possibilitar que tanto que essa mulher tenha acesso ao máximo de informação possível, quanto esses serviços estarem mapeando onde é que está acontecendo a violência, né? Se essa violência está acontecendo, né? Onde é que ela está acontecendo. E como essa mulher pode buscar ajuda da forma mais simples, mais fácil para ela. Considerando que estamos em período de isolamento, o deslocamento não é tão facilitado, né? Enfim. Então, é isso, né? Vamos pensar que estratégias a gente
adota, né, nesse momento que é tão novo que estamos vivenciando e vamos pensar, né, como é que a gente avança no sentido de enfrentar essa pandemia dentro de uma pandemia, né? A pandemia da violência doméstica que está dentro desse contexto de pandemia que estamos vivenciando no país. Então é isso, bons estudos para vocês.